e som. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? São precisamente 7h35, 19h35, estamos 5 minutos posterior ao horário normal que nós começamos, normalmente às 19 horas, não é isso? Então vamos iniciar o nosso culto de oração, convidando a todos a ficarem de pé nesse momento. E vamos orar, né? Orar agradecendo a Deus pelo mais um dia que passamos e orar por estarmos aqui presentes junto com os irmãos para louvar o nome do nosso Deus. Oremos. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, obrigado, Senhor, pelas nossas vidas, obrigado, Senhor, porque estamos juntos, reunidos aqui, para louvar e engrandecer o Teu nome. Obrigado ao Pai por esse dia maravilhoso, pelo sol que nos aquece, pela noite, pelas estrelas, a lua. Obrigado pelo vento, pela natureza. Obrigado, Senhor, porque estamos vivos, porque levantamos esta manhã, porque Tu tens nos sustentado. Obrigado, Senhor, pelos membros dessa igreja, obrigado por cada um, Senhor, que tem se dedicado à Tua palavra, tem se prostrado diante de Ti e tem procurado se manter firme em Tuas mãos. Neste momento, Senhor, eu peço por esta noite, por esse culto que estamos dedicando a Ti, colocando em Tuas mãos, Te peço pela vida do pregador que estará trazendo a palavra, ó Deus, que Tu possa estar movendo o seu coração e possa estar colocando a Tua palavra diante dele e que tudo que ele disser seja para a edificação das nossas vidas. Também te peço por aqueles que estão por vir, que Tu possa trazê-los sãos e salvos, seguros em Tuas mãos, para estarmos conosco em comunhão e adoração. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Ainda de pé, meus irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 98. Esse salmo tem por título: Convida-se a louvar o Senhor por amor da sua salvação. É um salmo de 9 versículos, então eu lerei o primeiro versículo e cada irmão poderá estar lendo um versículo também, tá bom? É importante que a congregação participe, e isso é muito bom. Salmo 98. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele fez maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Amém. Vamos todos ler o verso 2, tá bom? Leiamos todos juntos. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Amém. Que maravilha, né? A gente ter o Senhor e o Senhor mostrar a sua salvação perante as nações. Vamos cantar, né? Vamos cantar, vamos chamar o grupo de louvor para podermos cantar um cântico nesse momento.
Graça e paz, irmãos. Amém? Vamos nos colocar de pé para louvar e exaltar o nome do nosso Senhor Deus. Vamos seguir com fé. O meu Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, e ainda que a não floresça e não haja o fruto da videira, eu não temerei, não, não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, 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 a minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele que me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Ele nos ama, Ele nos tem como filho. Declare: meu Deus sabe tudo que eu preciso. O meu Deus sabe tudo que eu preciso. Dentro do meu coração, e ainda que a lua adormeça e não haja brilho das estrelas, eu não temerei, não, não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, 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 a minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele que me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Amém. 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 Como é bom seguir com fé, tendo a certeza de que o Senhor nos sustenta a cada momento. Vamos ler mais um salmo, meus irmãos. Um salmo bem conhecido, um salmo que eu gosto muito e tenho certeza que os irmãos também gostam. É o Salmo 139. A onipresença e a onipotência de Deus. Vamos ler todos juntos até o versículo 14. Leiamos todos. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe estendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão.
Tal ciência para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali também estás. Se tomar as asas da alva, se habitar as extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa, pois possuístes os meus rins, no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Amém, né? Nesse momento, antes de nós dividirmos em grupo, eu gostaria de saber se existe especificamente algum pedido de oração para que cada grupo possa estar intercedendo. Ok. Ok, vamos nos dividir em grupos, tá? Para podermos estar orando por esses pedidos e também fazendo os nossos pedidos. Amém, meus irmãos? Vamos cantar, né? Vamos chamar o grupo de louvor mais uma vez. Nós vamos cantar Dois Ineto, mas ao tempo que estaremos cantando, eu vou chamar a irmã Márcia para poder estar passando a bandeja para pegar os dízimos e ofertas, ok? Vamos cantar 2 músicas em sequência, e a irmã Márcia já pode estar passando a bandeja. Vamos declarar que o nosso Senhor, Ele é o Deus forte, Conselheiro, Príncipe da Paz. Amém? Oh Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, Todo-Poderoso, o Adonai. Teu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel. Declare o pastor.
o pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Tirei do Deus a minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Te Sequenu e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Te Sequenu e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. Tudo governa. Quão bom e quão agradável, ó quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão e pão. Como orvalho desce da montanha, tua relva, nosso chão, comunhão e pão. Encontrar em Cristo um tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão. A igreja, ó quão bom e agradável, como orvalho desce da montanha, tua relva, nosso chão, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão, comunhão, vinho e pão, comunhão, vinho e pão. Amém. Eu peço à irmã Thalita que ore a Deus pelos dízimos e pelas ofertas apresentadas aqui hoje.
Dando continuidade ao nosso culto, nós vamos chamar o pastor aqui, que estará apresentando o palestrante dessa noite. Ele chegou. Eu vi na hora. Meus irmãos, graça e paz, amém? Isso, irmão, nós vamos ter a última palestra sobre o suicídio, né? Então, nós vimos o suicídio à luz da Bíblia, vimos na semana passada, né? Rafael fez uma palestra muito boa, mostrando como a gente pode lidar com essa situação, né? E nunca nós menosprezarmos e acharmos que uma pessoa não é capaz ou não seja capaz de fazer isso, né? Eu já tinha alertado aos irmãos na primeira palestra que quando uma pessoa disser, eu vou me matar, acredite, não faça pouco caso disso não. E hoje nosso querido irmão Armando vai, né, fechar esse ciclo de palestras. Então, irmão Armando, eu vim aqui só para recepcionar mesmo, Armando, viu, irmão? Mas Armando já é bastante conhecido. A gente só sente falta do piano, né? Quantos estão sentindo falta aí do piano? Diga amém aí. Pronto, Armando. Graça e paz, irmãos. Eu só vou tirar essa máscara porque eu não consigo planejar, executar e trabalhar com o meu hipocampo, a questão das memórias que estão arquitetadas aqui para poder falar alguma coisa. Eu acho que os irmãos... Posso ficar à vontade aqui, né, Lu? Acho que é melhor pegar... Acho que os irmãos já estão, assim, bastante cheios de informação quanto ao suicídio, né? Nunca é demais. Mas eu resolvi fazer uma troca com o Rafa, eu ia falar na semana passada, e a minha troca foi justamente para fazer um fechamento, né? As informações elas já chegaram de forma preventiva, e hoje a gente vai tentar trazer um clareamento, uma noção bem básica, de forma foi preventiva, de forma pós-venção. Então, depois do suicídio, os cuidados necessários e as observações que a gente deve fazer quando uma pessoa tira a sua própria vida. O suicídio na atualidade. Primeiro, pode mandar. Então, aqui já está para mais de claro, né? Que o suicídio é uma das 3 maiores causas entre jovens de 15 a 29 anos no mundo. Compreender esse fenômeno tem sido um grande desafio para todos nós. Então, assim, a gente já tem noção clara que o suicídio, ele não é típico do mês de setembro, né? Então, foi uma data que aconteceu nos Estados Unidos, um suicídio, a gente já sabe mais ou menos a noção da história, de um jovem, e ficou batizado, assim, elegeu-se o mês de setembro como referência. Mas o suicídio, ele acontece o ano todo, viu, irmãos? E tem épocas, como o final do ano e o ano novo, que esse pico é mais elevado. Entendeu? E isso, vocês me perguntariam, mas por quê? Porque o ser humano, ele é movido de expectativas, né? E essas expectativas, elas não vêm por acaso. Elas começam socialmente, aquilo permeia pela nossa família. O nosso pai pensa de ter um filho homem, a mãe já pensa de ter uma filha mulher. Vocês vão observando como é que vai acontecendo a expectativa do ser humano. O pai pensa que ele pode ser jogador de futebol. Vou dar esse nome
Porque Edson Arantes Nascimento era um marco de 70. Então, eu quero transformar esse filho em um jogador de futebol. Então, tudo isso vai permeando, o indivíduo vai sendo projetado, não que ele queira. Muitas vezes o ventre é um local de rejeição. E isso o pastor já explicou. Pode permear por toda a vida, através de ansiedade. Essas expectativas, se elas forem cada tempo, elas forem aumentando, mais frustração o indivíduo vai desenvolvendo. Aí surge justamente a ideia de tirar a própria vida. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, agora em 2020, saiu um estudo que 4 fatores potencializam esse processo de suicídio. Seria depressão, desespero, desamparo e desesperança. Isso pode... são fatores assim que podem desencadear um suicídio. Às vezes a gente pensa assim que o indivíduo não fala no seu comportamento, né? Ele não dá sinais, mas ele dá sinal claramente. E o ser humano é o único na espécie do reino animal que, sofrendo essas frustrações, e elas não forem elaboradas de forma sadia, ele pode elaborar justamente o seu fim, a sua morte. Já ouvi falar que alguns primatas, eles têm esse comportamento, mas eu já li em algumas revistas do reino animal, diz que o escorpião, em meio a uma redoma de fogo, ele se pica ao ponto de se matar, mas já vi alguns artigos dizer que o veneno do próprio escorpião não faz mal a ele. Agora, ontem, olhando essas revistas do reino animal, eu vi que a viúva negra, a aranha, depois que ela choca os ovos, os filhotes, quando o macho se apresenta a ela, ela devora o macho. O macho se lança para ser devorado e manter a espécie, né? Então, por isso tem o nome de viúva negra. Mas, fora isso, o ser humano é o único na espécie humana que é capaz de planejar o seu fim. Aqui alguns dados, né? Cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos. Para cada suicídio, há muito mais pessoas que tentam o suicídio a cada ano. Quando o pastor iniciou a primeira palestra, eu chamei o pastor ali do lado e disse: pastor, eu já li um artigo que 6 a 7 pessoas são impactadas. Na época eu estava na faculdade. Aí é no mundo. Que 6 a 7 pessoas são impactadas. Eu falei ao senhor, na questão dos parentes mais próximos, irmão, pai, avô, tios, então mais ou menos 6 a 7. Mas eu fui surpreendido, por isso que eu fiz a troca com o Rafael, a semana passada, quando eu encontrei uma cartilha me dando dados mais impactantes. Aí eu disse: Rafa, eu preciso falar da questão da pós-venção ao suicídio, que é importante tanto quanto a prevenção. O suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens com idade entre 15 e 29 anos. A segunda causa, porque a primeira, segundo estatística, é justamente acidente, né? Por acidente. Ontem estava ouvindo o diretor do colégio falando que é inadmissível. Em Feira de Santana, por exemplo, 30, 40 jovens são acidentados no final de semana, entre sexta até domingo à noite, madrugada de segunda-feira. E que fica inviável, isso é uma forma também de suicídio, entendeu? E que fica inviável dar atendimentos de cirurgias que estão planejadas, porque esses indivíduos estão no setor de traumas e precisam submeter a cirurgia. E isso atrapalha todo um desenrolar. Aí, muitas vezes, a regulação, que é para ser feita para o Clérigio Andrade, é transferida para outros municípios, para Salvador, dificultando mais o acesso àquelas pessoas que precisam mais desse cuidado.
79% dos suicídios no mundo ocorrem em países de baixa e de média renda. Aí os irmãos podem deduzir, né? Quando não se investe em educação, né? Quando a gente tem um país desordenado, com diferença de má distribuição de renda, famílias em estado de vulnerabilidade social, né? Abuso. Tem países que o abuso sexual é uma coisa assim. Então, vocês podem imaginar a situação para dar esse tipo de índice aí. Agora, isso aqui que me chamou a atenção, pastor. 800 mil suicídios no mundo. Isso trazendo para uma perspectiva de impacto, o Brasil, isso aí a 1,6%, a 1,6%, uma equivalência, 1,6%, 1,7% do mundo, o Brasil estaria com 13 mil suicídios, ok? Trazendo um impacto de 135 pessoas por morte. Então, cada pessoa que resolve tirar sua própria vida, impacta no mundo 135 pessoas. Porque essas pessoas que tiram a vida, elas não têm só os 6 que eu falei da família base. Tem o porteiro do condomínio, que era muito próximo, o vizinho de apartamento ou de condomínio, que também era bem chegado e não consegue entender a decisão dessa pessoa, e é impactado com isso. O professor do primário começa a tentar imaginar e é impactado com essa ideia, né? O pastor da igreja. Então, é uma rede que com uma decisão causa esse tipo de impacto. Aí eu disse, eu preciso trazer para a igreja, para ela poder ter noção de como isso vai impactar. No mundo, 108 milhões de pessoas são impactadas. Em cima daquele dado de 800 mil suicídios no mundo, né? Aí a gente vem na mesma sequência, é 1 para 135 impactados, o Brasil daria uma média de 1.755.000. Esses dados não são totalmente precisos, porque tem suicídios que são subnotificados. Famílias de alto padrão, não quer que traga a informação, não quer que chegue. Então, muitas vezes, os dados são subnotificados por diversas questões. Eu estou trazendo a questão de elite, mas, em todos os sentidos, esses dados podem ser enviesados, né? Não ficar totalmente claros. Então, esse aqui foi a nossa ideia justamente para hoje. Pós-venção do suicídio é um termo ainda pouco conhecido em nosso meio. Pós-venção indica as atividades realizadas para atenuar o abalo da perda por suicídio e possibilitar também a prevenção do sofrimento das próximas gerações. Esse termo foi usado, pós-venção, em inglês seria Proversion, alguma coisa assim, não sei pronunciar em inglês, por um autor chamado Schecknine, em 1970. E de lá para cá, os estudos que a gente tem são muito poucos sobre pós-venção, né? Começou em 2012, 2013 para cá. Mas entre esses estudos, eu encontrei alguma informação sobre uma doutora em psicologia, pós-doc em suicídio, e ela lança uma pergunta aqui: quem mata quem quando acontece o suicídio? Então, diante dos dados que eu falei para os irmãos, de que um impacta 135 mil, os irmãos podem imaginar que esse impacto, que essa morte não fica só com quem se foi. Fica com essas pessoas também que tinham essa relação, ou familiar, ou de escola, ou de academia, e que nesse... sim. Trabalho, sim. Inclusive, Jung foi um psiquiatra
Suécia, e ele traz justamente a questão dos papéis sociais. A polícia, quando o Raimundo falou, eu me lembrei, que é um local de extremo estresse. Só para os irmãos terem noção de 3 parâmetros, que seria a depressão, o estresse e ansiedade. Depressão é excesso de passado, irmão. Quando vê alguém com um discurso sempre recorrente, trazendo o passado como vitimização, como tantos aspectos que ele foi, pode ter certeza que é bem provável que tenha um fundo de depressão instalado ali. O estresse, normalmente a gente visualiza, como a polícia, por exemplo. A polícia é uma instituição que ela não é muito bem quista na sociedade, né? Então, ser policial é uma atividade. Eu desisti da polícia tem 30 anos. Eu não passei pelo Exército, fui dispensado e fiquei imaginando que, na época, o treinamento passava no Jornal Nacional Fantástico, de sobrevivência humana nos quartéis, eram bastante humilhantes. Quando eu via aquilo, eu ficava aterrorizado. Cheguei a fazer o concurso, fui para Salvador, Dendezeiro, fiz psicoteste, doei sangue. No dia de incorporar, eu disse, não, polícia não é para mim. Talvez eu poderia estar vivo hoje, estar sendo aposentado, como o Raimundo está, mas talvez eu não poderia estar até aqui, ou então estar com algum tipo de transtorno, devido à carga de estresse. Porque muitas vezes o policial, ele tem que ser policial dentro e fora da corporação, não é isso, Raimundo? Eu conversando com um vizinho, que era da Caatinga, ele se aposentou, e eu falando, eu imagino a carga de estresse quando vocês recebem no rádio um comunicado que está tendo um certo tiroteio em determinado lugar, de banco, alguma coisa, e vocês têm que se dirigir. Aí ele respondeu para mim, na época, Raimundo, ele disse, não, eu vou cantando música de Roberto Carlos. Ele disse, se você vai cantando, é uma forma que seu cérebro está pegando fogo. Né? A sua carga de estresse foi cantando. Eu mesmo, se eu estiver muito estressado, se eu estiver muito preocupado, como foi um choque ontem que eu levei com a minha filha, realmente há uma tremura, vocês podem ver que minhas pernas balançam. Né? Então, o cérebro precisa dessa descarga psíquica, de alguma forma. Algumas pessoas dando a comer, né? Outros a sorrir. Então, assim, tem pessoas que vão para um velório e é uma gargalhada. Lá no Campo Limpo tinha uma menina chamada Elúzia, que ela não podia ir nas despedidas dos irmãos, que ela dava uma crise nervosa que era riso e gargalhada. Mas aquilo era uma tensão psíquica. Quando eu falei para ele, ele não gostou. Que aquela manifestação era justamente fruto do nervoso, porque ele não sabe o que é que está acontecendo lá, ele não pode prever. Para ele dizer que vai cantar a música de Roberto Carlos, eu acredito, mas de uma forma nervosa, tensa. E eu não me vi policial. Isso aí. Mas o estresse é um excesso de presente, viu? O indivíduo já acorda planejando todo o seu dia de forma muito tensa e psíquica. Ele tem que dar conta daquilo, porque tem tal tempo, então aquilo gera um estresse. A síndrome de burnout é uma dessas características, né? Os professores têm muito sobre a síndrome de burnout, porque o acúmulo, né? Muitas vezes é professora, é mãe, né? São tantos papéis. Minha mãe mesmo trabalhava de manhã, de tarde e de noite. Ela trabalhava 60 horas. Para mim, me tornar o que sou hoje, meu pai, meus irmãos, ela deu um duro tremendo, como professora de música, né? Então, assim, e a ansiedade? Como a gente pode prever que alguém é extremamente ansioso? O excesso de futuro que ele tem demais em se planejar. Né? Ele precisa ver o futuro como se estivesse vendo esse computador aqui, ó, tudo que está acontecendo em tempo real. Se ele não vê, ele fica totalmente descompensado. Ele precisa comer demais, ele precisa... Alguma coisa ele precisa dar para esse cérebro entrar em repouso. E muitas vezes as coisas não acontecem. Como tão planejado estava,
e pode acontecer o que acontece com o suicídio. O indivíduo ele vai se frustrando, né? Porque são tantos os planejamentos, né? E ele não consegue ter o controle do futuro, que ele vai se frustrando, e essas frustrações vão levando justamente o ser humano a uma possível depressão. E futuramente, talvez, até ideias de suicídio. O modo de lidar com o fato depende do auto e do heterossuporte do enlutado, ou seja, dos recursos internos, das inúmeras inter-relações e ajustamentos criativos que ele possa realizar conforme a interação com o meio ambiente. Então, ali, do fato de depender do auto, o auto é o que ele tem com ele próprio, que ele consegue procurar ajuda. Ali é uma forma automática. E esse heterossuporte seriam as relações que a gente vai visualizar para o cuidado nesse sujeito, né? Se ele precisa de um acompanhamento de um profissional de saúde mental, e de lá a gente direcionar ele para um CAPS, para ele tomar medicamentos, se ele não tem recurso para pagar um psiquiatra, né? Então a gente fica acompanhando ele particular, que um psiquiatra hoje, uma consulta psiquiatra, 300, 400 reais, né? É um dos mais caros que tem. Mas tem pessoas que acreditam que tomando medicamento, por si só, resolve. Aí o psiquiatra diz, olha, você não pode só ficar tomando medicamento, procure um psicólogo. Em parceria, a gente desenvolveu uma psicoterapia. E o psicólogo, em conversa com o psiquiatra, a gente vai conseguindo desmamar esse sujeito. O desmame é feito diminuindo as dosagens, pela troca de uma medicação menos invasiva, que traga uma certa dependência. Então, tudo isso é conversado com esses dois profissionais, para que possa reduzir esse impacto e esse sujeito possa ter autonomia no seu viver. Porque se tem 3 coisas que a psicologia se preocupa no seu cuidado, é fazer com que o indivíduo se autoconheça, se autoestime e desenvolva autonomia. Muitas vezes o caso é tão sério que aí o indivíduo já vem há anos fazendo terapia. Aí fica, mas você não sai do psicólogo por quê? Porque realmente ainda não se viu uma possibilidade de se dar alta. Entendeu? Aquele indivíduo ele não tem autonomia ainda no seu viver, para caminhar sozinho, né? E muitas vezes, quando é caso de suicídio, a gente tem que dar suporte 24 horas ao sujeito. Porque em algum momento, uma situação inesperada pode acontecer. E quando a gente é responsável pelo paciente, a gente tem que dar esse suporte. Porque é uma vida que está, né, em jogo. E a gente precisa se cercar de todos os cuidados. E ainda sobre esse slide, eu falei sobre uma especialista em suicídio. O nome dela é Karina Okajima. Falar em japonês é complicado, viu? Karina Okajima Fukumitsu. Então aqui, ela criou uma cartilha que ela pergunta quem mata quem quando acontece o suicídio. Ela disse que a missão, o projeto é extrair flor de pedra. Aí eu vou ler aqui um trecho da cartilha dela. Enlutados, em sua maioria, têm sentimentos de choque, tristeza, vergonha, culpa, raiva, saudade, medo, irritabilidade, frustração, sentimento de abandono, rejeição, impotência e desesperança. Quando o luto é em decorrência de suicídio, o sentimento de culpa é vivenciado de forma mais intensa. Sente-se responsáveis pela morte de seu ente querido, consideram-se que poderiam ter evitado a morte, ou que se tivesse feito isso ou aquilo, se não tivesse dito tal coisa, o suicídio não teria acontecido. E assim, enlutados, sentem vergonha e reagem isolando-se socialmente. Quando o luto não é vivenciado da forma esperada,
Os enlutados podem desenvolver doenças físicas, transtornos mentais. Somado a isso, ainda se pode ter problemas nos relacionamentos familiares, de trabalho, social e em diversos setores da vida. Isso não é necessariamente uma regra, mesmo o suicídio sendo uma morte traumática e podendo haver aumento desses riscos. Mas na frente ela vai dizer, o sofrimento só é intolerável se não houver cuidado. E como afirma Katarina Okajima Fukumitsu, se tem vida, tem jeito. Cuidar é prevenção ao suicídio. Pós-venção é prevenção das próximas gerações. Então, esse foi o meu alerta. Que aqui, entre nós, poderia ter enlutados aqui, completamente desconectados, né? Presos dentro de si. Ela diz em sua cartilha que o que acontece com essas pessoas é um ensimismamento, é uma concentração de si mesmo. O indivíduo fica preso dentro de si, ele não sai, não se abre. E é necessário uma acolhida e uma escuta diferenciada. Essa foi o meu alerta para hoje, para finalizar, que esse assunto já está para mais debatido, né? E que os irmãos que nós possamos orar uns pelos outros, inclusive pelos enlutados. Quando você ouvir falar que alguém perdeu alguém, que fica trazendo aquele assunto à tona, porque assim um luto, irmão, de forma saudável, a gente considera, né? Até 2 anos. Porque com 1 ano o indivíduo, mãe morreu tem 1 ano atrás, né? Aí vem a data do aniversário, você tenta lembrar, vem o Natal. Minha mãe, por exemplo, era uma movimentação com os aniversários, né? Então ela já estava na porta do quarto, porque ela tinha que ser a primeira a abraçar, beijar e lamber. E eu mesmo, foi um baque muito grande, porque até hoje eu emociono. Se não me desculpe. Então, assim, quando a gente percebe que o indivíduo vai perdendo habilidades e competências, aí a gente tem que ter cuidado com isso, né? Porque isso mexe com todo um aparato psíquico que só Deus sabe o sofrimento que é. Essa foi a minha palavra de hoje, viu, pastor? Sim. Sim. É uma organização não governamental de cuidado com a vida. Então, qualquer pessoa que esteja passando por uma situação de sofrimento, esse número é um número de suporte, né? Entendeu? Aí a gente voltou justamente para um número gratuito que a gente encaminha ou então pede ajuda. 24 horas. É no Brasil todo esse número. Vocês não sabiam desse número? Meus irmãos, Deus abençoe a vida de Armando, né, por essas informações tão maravilhosas e importantes. O doutor Merval Rosa diz o seguinte, ele dizia o seguinte, que uma pessoa normal tem livre trânsito no seu passado. Se uma pessoa não tiver livre trânsito no seu passado, ele não é uma pessoa normal. E eu gostei muito do que Armando falou, viu? Muito, viu, irmãos? Armando, Deus te abençoe, viu? Aprendi aqui coisas maravilhosas, viu, irmãos? Eu gostei. Depressão é excesso de passado, estresse é excesso de presente e ansiedade é excesso de futuro, né? São muito bem aplicado isso. E esses excessos todos, né? Aliás, nenhum excesso é bom, né, irmão? Esses excessos todos, eles podem exatamente, né, pode causar uma falta de sentido
de continuação da vida. E tem uma palavra lá em João que eu gosto demais. Eu não sou muito bom de memorizar números, mas deve ser João 5, a primeira carta de João, capítulo 5, verso 11. Deve ser isso. Se alguém puder consultar aí para ver se é isso mesmo. Diz assim: quem tem Jesus tem a vida, e quem não tem Jesus também não tem a vida. A gente sabe que todos nós estamos sujeitos a isso, crentes e não crentes, todos nós. Mas, irmão, mas Jesus continua fazendo a diferença, viu? Armando, na década de 80, eu acho que eu já falei isso para você, quando você falou de impactar, 5:11, irmãos, mesmo? 5:12, eu errei por pouquinho. 5:12. Na Bélgica, na década de 80, uma grande socióloga, ela se suicidou. Ela era belga, e ela era uma das maiores do mundo, e dava palestras nas universidades, e ela se suicidou. Uma semana depois, centenas, olha, irmãos, de pessoas, mais de 100 pessoas, mais de 2 centenas de pessoas se suicidaram na Bélgica. Isso me chamou tanto a atenção, eu tinha 20 e poucos anos de idade, que eu não esqueci até hoje, irmãos, isso. Impactou a Bélgica de uma forma tão grande que centenas de pessoas se suicidaram. Então, com certeza absoluta. Então, não se está aumentando nada aqui, irmãos, é assim mesmo. E a gente precisa estar atento. Mudanças de comportamento, mudanças de hábitos repentinos. Precisamos estar atentos, dentro de casa mesmo, desde os mais jovens até os mais idosos. Porque idoso também se mata, viu, irmãos? Com frequência, viu? Acontece. Então, nós vamos orar ao Senhor, agradecendo pela vida de Armando e de Rafael, que tanto nos ajudaram neste mês. Vamos orar também pelas nossas